Olá, alunos do quarto ano da Escola Laura. Para a nossa rotina de hoje, 26 de novembro de 2020, teremos a leitura da fábula A Raposa que Perdeu o Rabo. Em língua portuguesa, teremos o estudo de notícias na página 27 e 28 da apostila Aprender Sempre. Em matemática, teremos duas aulas, página 25 e 26 da apostila Aprender Sempre, falando sobre perímetros, e página 27 e 28, falando também da apostila Aprender Sempre, a gente vai fazer umas situações, problemas envolvendo dinheiro e truco, ok? Vamos para a nossa leitura. A Raposa que Perdeu a Cauda, Fábulas de Esopo. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem cauda, porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou em convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não ficariam só mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isso, uma raposa interrompeu e perguntou-lhe: se não tivesse perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar a nossa? Moral da história: tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista seus próprios interesses. Vamos para a aula de língua portuguesa. Em língua portuguesa, estaremos fazendo a leitura do texto na página 27 da apostila Aprender Sempre. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Esse texto foi muito divulgado, o texto não, né? A situação foi muito divulgada na internet. Provavelmente vocês já até conheçam a história, tá? Feita a leitura, a gente vai aqui para a página 28. Fique sabendo, notícia tem olho. O olho da notícia sempre traz informação de destaque sobre o assunto que será tratado. Ele apresenta informações auxiliares ao título, mas não revela todos os detalhes, pois esses serão apresentados logo nos primeiros parágrafos do texto. O olho tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para a notícia, ampliando o título. Vem escrito em letras intermediárias, menores que o título e maiores que o texto completo. É um bom recurso para atrair os leitores, mas nem todas as notícias têm olho. Podemos encontrar o olho em páginas da internet e revista. Deu para entender o que é olho? Então, a gente tem o título da notícia, que é assim, um breve, né, informação sobre o conteúdo. E depois a gente tem o olho, que vem dando um pouquinho mais de informação, que é para chamar a atenção de quem quer ler, né, de quem quer ler a notícia. E depois a gente tem o primeiro parágrafo com muito mais informação do que vai se tratar no restante do texto, ok? Então, a gente já aprendeu duas coisas, né, aqui nessa semana. Primeiro, o título, a importância de um bom título, que a gente viu lá no Papai Noel, né, na notícia do Papai Noel. Então, ali a importância de ter um bom título para chamar a atenção do leitor. E aí depois vem o olho dando um pouquinho mais de informação e também aí chamando o leitor, a curiosidade, né, de terminar de ler essa notícia. O que a gente vai fazer agora na atividade? A gente vai voltar no texto. Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante a quarentena na Virgínia. A gente vai voltar nesse texto aqui, que é o da página 24 e 25. Não precisa reler o texto, a gente só vai olhar aqui, né? Vai colocar aqui o título da notícia e o olho da notícia. Qual é o título e qual é o olho? Desse texto da página 24 e 25. Na leitura aqui do garoto de 12 anos, também na página 27 e 28, a gente vai colocar o título e o olho. Dessas duas leituras que a gente fez, qual o título, qual o olho? Escrever aqui nos quadrados, ok? Em língua portuguesa, é só isso por hoje. Vamos para a aula de matemática. Para a aula de matemática, a gente vai estudar o que significa perímetro. Então, para vocês, o que significa perímetro? Eu achei essa tampa aqui, ó, que a gente vai conseguir identificar bem o que significa perímetro por ela,
tá? Para eu poder ensinar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, essa parte entrelaçada, tá? Vamos dizer que essa parte entrelaçada é um terreno, né? A gente tem lá, um papai comprou um terreno para construir uma casa, um sítio, ou uma casa na praia, comprou lá o terreno. Esse aqui é o terreno, ok? Que a gente chamaria de área. O papai vai cercar esse terreno todo, porque para, né, a gente identificar qual é a metragem, né, ou até onde começa, onde termina esse terreno dele. E aí, ó, essa parte aqui, ó, mas sem essa parte entrelaçada, a parte lisa, seria o perímetro, que seria todo o contorno desse terreno, a cerca que ele colocou. A gente teria aqui o perímetro, que é o contorno, é todo o contorno. Se eu fosse medir esse perímetro aqui, eu teria 20 de largura, então eu teria 20 aqui na largura e 19 no comprimento, tá? Então, para eu medir o perímetro, se eu falar assim, eu quero saber então o valor total do perímetro, eu medi aqui e medi aqui, os valores são iguais, né? Nesse caso, tem terrenos que não são todos iguais, mas nesse caso, esse lado é igual a esse e esse igual a esse. É um retângulo, né? Mas a gente tem os lados iguais dos dois lados. Então, eu tenho 20 e 20, 19 e 19. Então, se eu falasse assim, eu quero comprar arame para fazer esse contorno, né? Pensando lá no terreno. Eu quero comprar arame para fazer todo esse contorno aqui. Quanto que eu teria que comprar de arame? 78 centímetros, tá? Exemplificando. Então, o contorno total tem 78 centímetros. Se eu esticasse um arame aqui de 78 centímetros, ele cobriria todo esse retângulo. Deu para entender? Entendeu o exemplo da professora? Mas eu achei que aqui ficou bem visível, né? Tem a parte entrelaçada e essa parte do contorninho aqui, que a gente chamaria de perímetro. E medindo esse perímetro, eu faria a medida daqui 20, a medida daqui 19, 20 e 19, somo tudo, eu tenho 78 centímetros de perímetro. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida pode perguntar para a gente lá no grupo de WhatsApp. Giovana comentou com o Matheus que as medidas do quadro, o lavrador de café, são de 100 centímetros por 81. E perguntou, qual o comprimento necessário para colocar moldura nesse quadro? Se a gente também pudesse exemplificar que isso aqui fosse um quadro, isso aqui é a moldura, né? Também daria para usar esse exemplo. Matheus disse que a medida do contorno de um triângulo ou de um quadrilátero, como os quadrados, retângulos e paralelogramos, entre outros, é chamada de perímetro. Assim, você quer determinar o perímetro do quadro? Vamos estudar esse assunto. Então, virando aqui na página 26, o que a gente vai fazer? Vou pegar uma aqui sem resposta, que o meu tá com resposta já. A gente vai pegar essas figuras geométricas, triângulo, retângulo e quadrado, vai medir, e aí no campo de anotações eu vou colocar assim, ó, qual o perímetro do quadrado? Eu vou colocar quadrado e o perímetro. Qual o perímetro do triângulo? Não precisa escrever qual, só coloca quadrado, perímetro, triângulo, perímetro, retângulo, perímetro, tá? O valor do perímetro, vocês vão estar fazendo o cálculo como eu já expliquei. Fazendo as medições e somando as medições. Deu para entender? Pega a régua, mede e faz a soma para a gente concluir essa atividade. Ok? Vamos para a segunda aula de matemática. Comprar frutas para preparar uma vitamina. Giovana acompanhou a amiga Ana Júlia à casa de seus avós, para mostrar a eles como fazer uma visita virtual ao museu. O avô de Ana Júlia comentou que comprou frutas e iria fazer uma vitamina para todos tomarem antes da visita. Ele comprou 2 dúzias de bananas danicas, ao custo de R$ 8,00 a dúzia, e 6 maçãs pelo valor de R$ 7,80. Ele disse que pagou com uma cédula de 20 e outra de R$ 10. Responda as questões. Qual foi o valor da compra? Então, a gente tem aqui, ó, ele comprou 2 dúzias de banana ao custo de R$ 8,00. Só que ele pagou R$ 8,00 a dúzia, né?
e 6 maçãs pelo valor de 7,80. Então, quanto ele gastou em tudo aqui? Ele recebeu troco e o valor do troco. Se ele recebeu, vocês vão colocar sim e o valor do que ele recebeu de troco. Lembrando que ele pagou com uma cédula de 20 e outra de 10. O que ele poderia ter feito para facilitar o troco? Quando a mamãe vai no mercado, ou vocês também, a moto passou, hein? As coisas de gravar vídeo. Quando a mãe vai no mercado e vocês também vão, às vezes o caixa pergunta assim pra vocês: tem 20 centavos? Quando vamos supor, a compra deu R$8,20. Você dá uma nota de 10 pra ela. Ela fala assim, tem 20 centavos? Aí você fala, eu tenho. Já viu o caixa perguntar isso? Você está facilitando o troco dela. Por quê? A partir do momento que você deu R$10 e os 20 centavos, ela vai te dar, e a compra, né, deu R$8,20, vai ficar 10,20 menos 8,20, R$2. Ela vai te dar só R$2 de troco. Ao ponto que se você falar, eu não tenho, ela tem que te dar R$1,80. E aí dificulta dela ter todas essas moedas lá no caixa, às vezes. Deu para entender o que seria facilitar esse troco? Então, tem algumas opções que ele poderia ajudar a moça do caixa, né? Nesse sentido, principalmente em relação aos centavos, se ele tivesse ali as moedas. E aqui ele tá falando que deu esse valor. Mas vamos pensar que a moça perguntou para ele, você tem tanto de moeda? Ele fala, tenho. Então, ele estaria ajudando ela a facilitar o troco. Vocês precisam criar aqui uma situação como essa que eu tô falando, ok? D. O valor de cada banana nanica foi maior, menor ou igual a R$1. Justifique sua resposta. Aqui a gente tem uma situação. O valor de cada banana nanica. Então, eu preciso saber quanto que é uma dúzia. Ele não comprou 2 dúzias, ok? Né? Então, assim, quanto que é uma dúzia? Eu não preciso nem usar 2 dúzias nessa situação. Quanto que é uma dúzia? Porque ele falou o quê? Que ele pagou R$8 a dúzia. Então, precisa saber quanto que é uma dúzia, quantas bananas vem em uma dúzia, certo? Saber quantas bananas vem em uma dúzia. E aí, eu faço o quê com essa informação? Eu faço uma divisão. Eu divido o valor que tá lá pelo valor da dúzia. Então, na dúzia vem tantas bananas. Então, eu vou saber o valor de cada banana. Deu para entender? Espero que sim, senão sempre falo. Pergunta lá pra gente de novo, a gente tem que explicar de outra forma. O valor pago por cada maçã foi maior, menor ou igual a R$1? Justifique a sua resposta. Então, aqui eu tenho, pensando do mesmo modo, ele comprou 6 maçãs por R$7,80. Então, eu tenho que pegar o valor e dividir pela quantidade de maçã. Se eu pegar o valor e dividir pela quantidade de maçã, eu vou ter o valor de cada maçã. E aí eu vou falar para se foi maior, se foi menor que R$1 ou igual. Ok? Qualquer dúvida no WhatsApp, até amanhã. Ontem, vixe Maria, tá chovendo, fodeu. Vai assim mesmo. E tem pessoa na piscina que amou, pra variar.